Então, turma, estamos aqui em mais uma videoaula de Economia e Mercados. Essa aula é referente ao dia 30 de 3 de 2020, com o tema de interesse de mercados. Coloquei aqui o material para vocês lerem e responderem algumas perguntas referente a essa aula. Vou abrir aqui o PDF referente a essa aula, com o tema de os interesses do mercado. Então, como a gente vem aprendendo economia, o mercado é o local onde as pessoas, as empresas e o governo, eles estão inseridos e cada um com seu propósito, com seu objetivo, para atender às necessidades das pessoas, das empresas e também do governo. Então, o mercado ele se move a partir das necessidades. E as empresas, que são um dos componentes do mercado, elas têm como principal objetivo produzir bens ou serviços para atender às necessidades dos consumidores. Então, as pessoas compram os produtos das empresas para suprir suas necessidades. E as empresas, elas têm recursos limitados para produzir, ou seja, ela não dispõe de uma quantidade ilimitada. Elas têm recursos limitados. Por exemplo, capital financeiro pode ser limitado. A matéria-prima, dependendo do fornecedor, de quantidade que ele pode fornecer, também pode ser um fator de limitação da produção. Equipamentos, maquinários, funcionários, tudo isso aí são fatores que fazem com que as empresas não tenham seus recursos ilimitados. Por isso que a gente tem, por isso que a gente diz que as pessoas elas têm necessidades ilimitadas e as empresas elas têm recursos limitados. Elas não conseguem suprir totalmente as necessidades das pessoas. Então, quando a gente diz que as pessoas têm necessidades ilimitadas, elas têm necessidade de alimentação, necessidade de vestuário, necessidade de habitação. Tudo isso aí vão ser providos por empresas através de produtos ou serviços. Então, o mercado ele é composto dessa forma, a partir de necessidades, e essas necessidades provêm a partir dos interesses do mercado. Então, a empresa deve responder algumas perguntas antes de colocar algum produto no mercado. Primeira pergunta, o que produzir? Primeira pergunta que a empresa deve se perguntar. O empresário deve fazer o que produzir para atender às necessidades dos consumidores, para que sempre haja demanda para aquele produto. Outra pergunta, quantas unidades produzir? Examinar a capacidade da empresa e a disposição dos consumidores em comprar. Então, a empresa precisa também saber da sua capacidade produtiva para não estar colocando uma determinada quantidade de produtos no mercado e essa quantidade não ser totalmente vendida. Como produzir? Criar roteiros operacionais de produção de acordo com os recursos disponíveis. Então, a parte operacional, como é que a gente vai produzir um determinado produto? Isso do ponto de vista do empresário. E para quem produzir? Estudar o mercado que está inserida, verificar se pode ter algum nicho de cliente, algum segmento, alguma faixa etária, algum grupo específico que possa consumir aquele produto. Então, a empresa deve responder essas perguntas, lembrem-se bem, porque cai muito em concurso esse tipo de perguntas com relação aos interesses do mercado. Quais são as perguntas básicas que o empresário deve se fazer antes de colocar um produto no mercado? O que produzir, quantas unidades produzir, como produzir e para quem produzir. E o consumidor, que é outra força que existe dentro do mercado, ele deve se perguntar: quanto custa aquele produto ou aquele serviço? Analisar o preço e se tem condições reais de pagamento, de acordo com sua receita. Então, um dos principais fatores que os consumidores vão no mercado é saber o preço daquele produto. Outra coisa, existe algum concorrente para esse produto? Existe algum produto que possa ser substituído, que possa atender também às necessidades do cliente, do consumidor? Examinar se tem algum produto similar ou substituto para aquele produto que ele está desejando, que está precisando. E outro, se é realmente necessário comprar tal produto. Essa pergunta aqui eu colocaria antes mesmo de quanto custa, se bem que aqui não tem uma ordem propriamente dita. Mas essa, se é realmente necessário comprar tal produto, ela é essencial, ela é a mais importante.
prestar atenção se há realmente necessidade da compra. Se pode esperar, se é necessário comprar nesse momento. Então, é uma pergunta essencial antes até mesmo de saber quanto é que custa. Mas, como eu estou falando para vocês, não tem essa ordem necessária aqui nesse esquema. Então, as empresas devem perguntar, lembrando mais uma vez, o que produzir, quantas unidades produzir, como produzir, para quem produzir. E o consumidor, 3 perguntas básicas. Quanto custa? Existe algum concorrente para este produto? E é realmente necessário comprar tal produto? Com isso, o mercado se movimenta, as forças se entrelaçam dentro desse mercado, e aí eu coloco uma pergunta aqui para vocês. Quando falamos de mercado, estamos falando de que relação? A partir somente desses 2 slides já é possível responder essa pergunta. Quando falamos de mercado, estamos falando de que relação? E aí eu peço para vocês, de acordo com a leitura do PDF, de acordo com esse slide, responder. Então, podemos dizer também, já respondendo aqui, quando falamos de mercado, estamos falando de que relação? Da relação entre empresas e consumidores. E essa relação, ela se dá através da compra e venda de produtos. Essa seria uma resposta. Outra pergunta. Explique com suas palavras a procura e quais são os fatores que os consumidores levam em consideração. Então, aqui ele já traz que a procura está relacionada aos consumidores e quais são os principais tópicos, as principais perguntas que os consumidores levam em consideração antes de comprar um produto. Como a gente viu, a primeira é saber o preço do produto, quanto custa. A segunda, se tem algum produto substituto, algum produto que possa atender a necessidade sem ser aquele principal, ou se há a necessidade, a real necessidade de comprar aquele produto. Essa seria a resposta. E no que se refere à oferta, explique quais são os fatores a ser considerados pelas empresas. Então, ligou a oferta a empresas. As empresas ofertam produtos. Para ofertar produtos, elas precisam saber o quê? O que produzir, para quem produzir, como produzir e por que produzir. Então, essas são as 4 perguntas. As respostas estão dentro desse slide. É só para vocês fazerem um link com essas perguntas para poder internalizar o aprendizado. Então, como é que se movimenta esse mercado aqui? Resumindo, através da lei da oferta e lei da procura. Eles ditam o ritmo do mercado. Lei da oferta por parte das empresas, que vão ofertar produtos e serviços. E lei da procura por parte dos consumidores, que vão comprar aqueles produtos ou serviços de acordo com sua necessidade. De um lado, temos as empresas que ofertam os produtos, de outros, os consumidores que procuram produtos. Esse movimento determina preços e quantidades procuradas e ofertadas. Então, 2 fatores aqui essenciais, tanto para as empresas como para os consumidores, são os preços e as quantidades. E isso vai fazer esse movimento no mercado, vai trazer os interesses do mercado à tona, tanto da parte da empresa como da parte do consumidor, e a gente vai possibilitar analisar através de dados, mas na frente dos outros capítulos a gente vai ver isso com mais detalhes, como é que essas variáveis elas se conversam, como é que essas variáveis elas conversam entre si a partir dos agentes econômicos dentro de um determinado mercado. Então, só para vocês terem ideia também, a Bolsa de Valores também funciona dessa forma. De que forma? De que as forças das empresas e dos consumidores, elas se entrelaçam dentro de um mercado e aí, de acordo com o preço e a quantidade, de acordo com a oferta e com a demanda, tendem a bolsa a se valorizar ou a desvalorizar. Tá ok? Então, essa é a primeira parte da nossa aula. A segunda parte, a gente fala um pouco da condição ceteris paribus, de análise comparativa de fatores econômicos. Esse nome ceteris paribus, ele significa que todo o resto mais constante. Então, vocês podem ver assim, todo o resto mais constante, como é isso? Então, vamos explicar. Ele é um conceito que possibilita comparar produtos, empresas e mercados. Conceito bem utilizado na economia. E aí, vamos dar um exemplo mais prático.
Por exemplo, se uma empresa aumentar o preço de seus produtos e a quantidade de pessoas que consomem o produto tende a diminuir. Lógico, né? Se a empresa aumenta o preço de seus produtos, a quantidade de pessoas que consomem aquele produto vai diminuir. Porque um dos fatores que as pessoas levam em consideração é o preço do produto. Então, a pessoa vai ver se tem outro produto de outra marca ou outro produto similar para poder comprar. Então, resumindo, mantém todos os fatores inalterados enquanto se estuda uma variável. Qual foi a variável que foi estudada aqui, nesse exemplo aqui? Preço e quantidade. Então, ele não levou em consideração os fatores produtivos, não levou em consideração marca, concorrência, só levou em consideração aqui preço e quantidade. E esse é o conceito de ceteris paribus, que ele quer dizer. Ele pega duas variáveis e analisa e deixa as outras variáveis constantes. E aí ele vai trazer um resultado econômico. Na aula 7, a gente fala um pouco da elasticidade da procura. A elasticidade da procura, como o próprio nome já diz, a elasticidade é uma coisa que ela vai ou vai esticar, ou vai crescer, ou vai diminuir. E da procura porque está relacionado com os consumidores. Então, lembre-se, procura sempre vai estar atrelada aos consumidores e a oferta vai estar atrelada às empresas. Então, eu pedi para ler o capítulo 7, o PDF, capítulo 7, criar uma apresentação de acordo com a leitura e interpretação do texto, utilizando palavras-chave e fazendo associações, em seguida apresentar como vídeo-aula ou em forma de resumo digitado. Então, qual é o objetivo dessa atividade? Estimular a leitura concentrada, identificar palavras-chave, praticar a memorização através da associação das palavras, interpretar o que lê, muito importante isso aqui, e possibilitar a segurança na apresentação de ideias. Então, eu peguei um exemplo, só um parágrafo que tem na apostila para vocês entenderem o que é que eu estou pedindo. Então, no item 7.1 da apostila, fala da elasticidade preço-procura. E ele diz o seguinte, que a elasticidade é um conceito muito importante na economia, pois trata da medição dos níveis de interesse por parte dos consumidores em aceitar ou não o aumento de preços. Por exemplo, se uma empresa aumenta seus preços, a quantidade vendida tenderá a cair. Porém, cairá quanto? Uma regra da procura é que quanto maior for o preço praticado, menor será a quantidade vendida ou comercializada. A partir desse texto, a gente vai selecionar primeiramente as palavras-chave. Uma das palavras-chave é elasticidade. Então, a gente tem que saber que a elasticidade é algo que pode ser esticado, crescer, como pode diminuir. E isso vai acontecer a partir de que os consumidores aceitar ou não o aumento do preço. A gente está falando aqui da elasticidade da procura. Então, definimos esse conceito, né? Algo que vai crescer ou vai diminuir a elasticidade. Outro conceito, outra palavra-chave é economia, que a gente sabe o que é economia já podemos conceituar a economia a partir das aulas que nós já tivemos, que a economia é a ciência que, de uma forma resumida, estuda a escassez, certo? Depois, outra palavra-chave que eu coloquei foi consumidores, que são um dos agentes econômicos que está dentro do mercado, e preços, que é uma das variáveis que os consumidores levam em consideração antes de comprar. É uma das perguntas que os consumidores se faz antes de comprar um determinado produto. Então, aqui a gente tem as 4 palavras-chave, conceituamos, entendemos cada uma delas, e agora vamos associar com o quê? Com elasticidade, preço, procura. Nós estamos associando aqui as palavras-chave de um parágrafo com o tema dele, elasticidade, preço e procura. O que é que eu quero com isso? Que a partir do momento que vocês lembrem de elasticidade, preço e procura, vocês associem com as palavras-chave: elasticidade, economia, consumidores e preços. Então, como é que é feita essa associação? Tá aqui, ó, tema estudado com palavras-chave ou tema estudado com o cenário econômico atual. Então, se a gente for pensar aqui no cenário econômico atual, a partir desse tema, elasticidade, preço e procura, e dessas palavras-chave, a gente pode
fazer uma breve videoaula ou uma breve apresentação para explicar esse assunto. De que forma a gente pode fazer isso? Então, vamos lá. Nós estamos aqui no momento que a procura por itens essenciais, as pessoas estão procurando mais itens essenciais do que itens que a gente chama secundários, estão procurando mais itens primários. Então, a tendência que está acontecendo a partir da demanda das pessoas por itens essenciais é que o preço desses itens essenciais comece a crescer. Se esses preços vão começar a crescer, certo? Vai mexer o quê? Na elasticidade da procura. A elasticidade vai diminuir para alguns produtos. Porém, é um item essencial. O que é que vai acontecer aqui? Vamos supor o arroz. O arroz tem várias marcas de arroz. Então, é possível que algumas marcas que tenham uma visibilidade maior e o preço, consequentemente, maior, é possível que diminua a procura por essas marcas e os consumidores passam a consumir o arroz de marcas menos divulgadas, digamos assim. Certo? Então, já usamos aqui elasticidade, preço, consumidores, e isso tudo dentro da economia. Isso tudo dentro da economia, porque a gente está passando por um período que está afetando diretamente a economia, que é movida pelos agentes econômicos, consumidores, empresas e governos. Então, você pode gravar uma breve videoaula, fazer um resumo em PDF e mandar para o professor. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido.